Primeiramente, gostaria de agradecer aí pela costumeira parceria aí com vocês, com a Brasiline, e agradecer aí a participação de todos vocês para ouvir um pouquinho sobre o que nós da Fortinet temos a compartilhar sobre proteção, inclusive no que tange aí, hoje nós selecionamos o assunto relacionado mais a e-mail, né, a todas as possibilidades, não apenas e-mail tradicional, mas também essa preocupação com a nuvem, e tudo, coisas que estão muito além do e-mail, né? Todos os desdobramentos, todas as ameaças, realmente as preocupações dos nossos clientes. Vou compartilhar um pouquinho isso com os senhores. Primeiro falando um pouco do nosso aqui no e-mail Gate, né? A gente algumas pessoas se perguntam, né? Pô, mas é só e-mail, né? Qual o problema? Mas a gente sabe que o e-mail é uma ferramenta crítica, né, de negócio para todos os funcionários, né, na corporação, o negócio precisa do e-mail. E nós sabemos que o e-mail ele traz aí realmente ameaças reais, né, que vão desde dos tradicionais malwares, né. A gente sabe que até tem um pouco mais a falar sobre isso, né, sobre a grande capacidade de comprometimento dos nossos clientes, de clientes, né, por aí, através de campanhas de e-mail, né, phishing, e aí vai. Há também a questão da preocupação com o vazamento de informações pessoais, né, personal information, né, dados pessoais, ainda mais uma preocupação aí com o LGPD. Você está já pensando, claro que o LGPD ainda tem muita coisa para acontecer, mas já ter a mentalidade, já começar a agir de uma forma preventiva para esse movimento, né? Um pouco mais sobre os tipos de crimes que acontecem envolvendo e-mail, para os senhores terem uma ideia, segundo o Data Breach Report da Verizon, 94, pelo menos 94% de malwares que foram entregues por e-mail, né? Então, o e-mail realmente parece, a gente está tão focado, né, na proteção de borda, na proteção de aplicações, mas às vezes nós esquecemos a parte mais fundamental, né, que é a visibilidade do que realmente está sendo trafegado através de e-mail dos nossos funcionários. E isso acaba gerando um comprometimento de grandes massas de dados, né, porque quando uma pessoa que possui credenciais, né, um funcionário que possui credenciais válidas dentro do ambiente, clicam no malware, né, um e-mail que executa um script, executa um malware, esse comprometimento ele acaba sendo feito de uma forma autorizada por essa pessoa que está autenticada, né? Então, realmente é difícil para as corporações terem uma clareza, uma visibilidade do que esses usuários estão realizando. Então, realmente, isso gera comprometimento financeiro. Esses exemplos que nós damos aí com o Departamento de Justiça americano, né, com esses números que realmente são muito alarmantes. E um pouco mais sobre os desafios, né, na segurança de e-mail, é que primeiro que a superfície de ataque ela não para de aumentar, né? Realmente, como eu falei, antigamente eram anexos, simples anexos, executáveis. A gente sabe muito bem que isso as pessoas já estão orientadas a não clicar e tudo mais, por mais que esse programa de conscientização seja cada vez mais presente nas empresas, mas também outros tipos de ameaças têm surgido a partir desse tipo de comunicação, né, que é malware, por exemplo, dentro de anexos, né, documentos legítimos do Office, documentos PDF, e dentro do próprio e-mail. O próprio HTML5, quando você abre um e-mail HTML5, ele pode executar vários procedimentos, vários scripts que podem comprometer o ambiente. Não é simplesmente mais essa de abrir anexo ou não. Então, você ter uma visibilidade, uma clareza muito maior das simples regras e boas práticas de uso de e-mail devem ser adotadas, né? E o e-mail, ele já tem um tempo que ele está saindo do ambiente físico. Normalmente, estávamos acostumados com uma infraestrutura de servidor de e-mail, um armazenamento local, e nós percebemos mais aí na última década esse movimento para a nuvem, né? Office 365, Google Suite e outros, e realmente a possibilidade de você ter esse controle tem sido cada vez menor, né? Literalmente confiar nessas plataformas, mas falta
questões fundamentais como você prevenir o vazamento de dados da própria empresa. Então, a partir do momento que seus dados estão se transformando para a nuvem, né, sofrendo a transição para a nuvem, você deixa de ter certos controles sobre as informações que estão sendo trafegadas dela para fora, né, e vice-versa. E fora essa preocupação de você migrar para a nuvem também seus serviços, é justamente essa preocupação com os requisitos de regulamentação, né, as leis de privacidade que estão aí pelo mundo, todos os senhores já sabem de qual é salteado. Então, falando um pouco sobre o nosso Fortemail, é que ele está muito além de um gateway de e-mails, né? Ele realmente é o nosso, do ponto de vista da Fortinet, ele é justamente a nossa camada de visibilidade, porém usando toda a nossa base de segurança, nossa base de inteligência e ameaças que são alimentadas por diversas tecnologias que os senhores provavelmente já utilizam, né? Desde o nosso básico, a nossa Coca-Cola, digamos assim, que é o nosso FortiGate, ou dentro do nosso grande, extensivo portfólio de segurança, que é nós chamamos de Security Fabric, né? A nossa malha de soluções da Fortinet. Então, todas essas soluções juntas, né, e funcionam de forma orquestrada, integrada, nativamente, que é o Security Fabric, isso ajuda a Fortinet a alimentar a nossa base de inteligência, de pesquisa e desenvolvimento contra malwares, né, que é o nosso FortiGuard, o senhor já deve ter ouvido falar, tem até um fortiguard.com, é um site público que permite vocês investigarem vários aspectos de ameaças, IPs sensíveis, artefatos, vocês podem checar um hash de um arquivo. Então, realmente é uma base que a Fortinet mantém com muita solidez, né? Para os senhores terem uma ideia, o FortiGuard ele é pioneiro, inclusive, na descoberta de malware do tipo dia zero, justamente os malwares que estão fora da alçada de antivírus tradicionais, de sistemas de assinatura de segurança tradicionais. A Fortinet adota modelos de inteligência artificial, machine learning, um centro de pesquisa que está sempre analisando essas informações com o máximo de antecedência possível, como eu falei, porque nosso extensivo portfólio nos ajuda a ter esse pioneirismo, esse privilégio de poder analisar ameaças com maior antecedência. E a Fortinet é o líder na descoberta de malware do tipo dia zero. Né? Além disso, o que você ganha, né, justamente uma inteligência, usar o nosso poder da inteligência artificial, que é o que nós já utilizamos em algumas soluções, até na camada de proteção de aplicações web, nosso WAF, né, o nosso FortiWeb, por exemplo, e nós adotamos bastante essa metodologia que só está no começo ainda, né? A gente vê aí nos últimos 5 anos o uso de AI e a gente já está apostando e utilizando na fundação aí de diversas soluções nossas, né? O Gartner, né, que não deixa de recomendar as capacidades de você ter o ATP, né, o Advanced Threat Protection, Defense. Isso é fundamental para que você tenha essa segurança na parte de e-mail. Você também possui uma integração com a prevenção de perdas de dados, o famoso DLP, né? O DLP é uma parte que já tem incluso no próprio FortiGate, mas obviamente quando você está falando de e-mail, deve haver uma preocupação ainda maior com a sensibilidade das informações que estão sendo trafegadas, né? Então isso varia desde das simples práticas de encriptação de e-mail, mas também da prática de arquivamento e a preocupação com o vazamento de informações sensíveis. Eu vou comentar alguns detalhes mais à frente sobre como classificar esse tipo de informações sensíveis, que tipo de proteção nós estamos falando aqui. E também isso na nuvem, ainda mais quais são as vantagens disso, ainda mais, mesmo estando no ambiente on-prem, né, um ambiente físico, ou no ambiente nuvem também, já fora da nossa alçada. Além disso, a questão de uma administração robusta, né, com vários controles granulares, inclusive para cada usuário, né, você possuir uma política, você ter essa granularidade por usuário é muito importante. E também a questão da performance, isso está no DNA da Fortinet, essa preocupação com performance, mas mantendo prioritariamente a questão da segurança. Nós sabemos que é muito difícil equilibrar
o aspecto de segurança e também de performance. A Fortinet é justamente pioneira na pesquisa e desenvolvimento que ela realmente investe. Para os senhores terem uma ideia, nos últimos anos ela investiu numa média de 30%, um terço do faturamento com pesquisa e desenvolvimento. Então não é à toa que a Fortinet ela é posicionada como uma grande líder na quantidade e qualidade de patentes aprovadas, né? Nós ultrapassamos aí em 2019 a marca de 600 patentes. Para os senhores terem uma ideia, o segundo fabricante que mais tem patentes depois da Fortinet, ele tem na faixa de 200. Então nós estamos falando de mais de pelo menos 3 vezes mais patentes do que o segundo player de segurança. Lembrando que a Fortinet está entre as top fabricantes de segurança cibernética no planeta. E contamos já com aproximadamente 500 mil de clientes. Então, realmente é uma empresa que está com um crescimento vertiginoso, um portfólio cada vez mais robusto e completo. Ela veio as ações da Fortinet na Bolsa de Valores dos Estados Unidos completaram agora, em dezembro, uma década, né? Inclusive no nosso time América Latina, americano, no mundo inteiro, esteve presente na Nasdaq para apertar o sino, né? Abriu a Nasdaq no ano passado, e nesse dia nós havíamos inclusive comemorado um crescimento de mais de 1.500% no tamanho da empresa na Bolsa de Valores. Então quem investiu na Fortinet há mais de 10 anos realmente não ficou pobre. E a Fortinet ainda está só no começo, né? Esse movimento é realmente de conquista. Na Bolsa de Valores ultrapassamos agora em janeiro mais um concorrente, tradicional concorrente de produto, né, que era a Check Point. Estamos realmente num caminho muito bom, tá? E falando nessa quantidade de fabricantes de segurança, é muito interessante esse site, Cyberscape, que mostra a quantidade de produtos e soluções para todas as outras tecnologias, né? E é interessante perceber que a Fortinet está posicionada na grande maioria. Então, quando um dos nossos clientes seleciona a Fortinet, ela tem a grande vantagem de já possuir integração nativa entre diversas iniciativas de segurança, né? E só falando da parte de e-mail, também tem vários players, mas todos são de nicho, né, com um foco muito pontual e não tem a mesma granularidade e a mesma capacidade de integração e inteligência de segurança como a Fortinet possui. Então, três coisas que separam a Fortinet, né, de todas essa, entre aspas, concorrência, né, porque eu não vejo nem como isso, né, é a questão mais de nicho e vantagem para os nossos clientes e parceiros, é justamente primeiro que a validação independente, né, a Fortinet ela possui o pioneirismo de ter todo o centro de pesquisa, né, já usando toda a nossa base de inteligência, como falei, né, a form factor, né, que é a forma de entrega, ela pode ser em appliance, ela pode ser em máquina virtual, ela pode estar na nuvem. Então, seja lá qual for a solução adotada de transporte seguro de e-mails, a Fortinet vai poder estar junto para poder ajudar nessa missão crítica, né? E a questão da abordagem do Fabric, né, que é a nossa integração nativa com todos os produtos da própria Fortinet, mas também, se os senhores consultarem a Aliança Global de Parceiros Tecnológicos da Fortinet, Alliance Global Partners, no Google, né, já aparece uma lista de dezenas, ou se não fosse centena, de outros fabricantes que já possuem integração com o nosso Security Fabric. A Fortinet, ela busca essa clareza, essa compatibilidade, porque sabe muito bem que os nossos clientes têm um legado tecnológico gigantesco. Não se trabalha com tecnologia há poucos anos, né? Estamos falando aí de muitos anos. Então, a Fortinet ela se posiciona no mercado, completando aí 20 anos, né, de mercado, justamente nessa capacidade de integrar e não simplesmente segregar, como nós vemos em alguns casos, né? Outra coisa aqui também, falando um pouco mais de validação independente, né? O nosso rate de proteção contra spams, phishings, né, honeypots, links maliciosos, realmente é categórico aí numa faixa de 99,95%. Além disso, é importante informar que uma das possibilidades é o próprio usuário, né, recebe um extrato de principais spams, potenciais spams que foram
quarentenados, né, foram mitigados, né, e se for uma mensagem que ele entende que é importante, ele pode ir lá e acessar essa mensagem, confirmando que ele realmente é o dono daquela mensagem. Porém, se houver realmente um malware, uma ameaça, isso vai ser bloqueado de qualquer forma. Então, várias análises, vários estudos de mercado, né, NSS Labs, ICSA Labs, SE Labs, né, várias instituições fazem o diagnóstico e você vê, né, 99,95% em uma delas, e no NSS Labs, que inclusive o NSS Labs ele avalia diversas soluções da Fortinet, e em quase todas elas é 100% de mitigação. Nesse caso aqui, 99,9% de malwares executáveis são bloqueados. Então, tanto para infecções offline, estabilidade, resiliência e evasões, a Fortinet é realmente recomendada pela NSS Labs e outras instituições. Isso realmente dá uma segurança espetacular, porque, como eu falei, está em qualquer camada, né? Seja na nuvem, seja no ambiente físico. Como eu falei dos form factors, né? Os appliances nós variamos aí em aproximadamente 7 modelos, né? Podemos filtrar até 1,5 milhão de mensagens por hora. Os appliances que estão constantemente mudando. Provavelmente da data dessa apresentação até o dia de hoje pode ter saído um novo modelo, então a gente realmente investe pesado nos processadores de alta performance com finalidade específica de segurança, nossos famosos ASIC, né? E são os SPUs, Security Processor Unit. Então, a nível de hardware, essa é a grande vantagem para aguentar grandes massas de tráfego, né, de mensagens, usando já essa questão performática de hardware, suporte de interfaces de 10 GB e aí vai. Da parte de Virtual Appliances, realmente roda em qualquer ambiente, seja ambiente IaaS, né, nuvem, infraestrutura como serviço, como AWS, Azure e outras, mas também ambiente de VM locais, como VMware, Hyper-V e KVM, né? Do lado de SaaS, nós oferecemos tanto o modo gateway como o modo servidor, um servidor ou um gateway. O que eu quero dizer? Quem conhece da parte de e-mail, basta alterar no DNS para ele apontar os e-mails para o nosso gateway, e nós viramos um managed email, né? Viramos o gateway de e-mail e depois transferimos para a nuvem que você estiver utilizando. Então já dá essa camada, essa tranquilidade de segurança. Um modelo de segurança, a assinatura pode ser standard ou premium, entra um pouco mais em detalhes para frente, e por usuário, um modelo de licenciamento por usuário por ano, né, um modelo de assinatura. Então isso torna bastante flexível a adoção da tecnologia. Um pouco mais sobre a questão da abordagem do Fabric, né, quando as integrações, né, usando JSON, APIs, né, APIs, também na proteção de acesso de cliques, né, para aplicações web, também segurança de dispositivos móveis, a criptografia que deve ser forte. Então, realmente, essa abordagem nós chamamos de Fabric Ready, essa etiqueta, essa chancela que nós damos para outros fabricantes que adotaram essa integração com o nosso portfólio de soluções, que é muito abrangente da Fortinet. Isso é uma vantagem para todos os nossos clientes, né? Isso acaba reduzindo. O que significa isso para negócio, né? É a redução de e-mails maliciosos, né? Que possa realmente criar uma exposição desnecessária da marca ou uma brecha, o que sai muito mais caro do que qualquer outro tipo de solução. A superfície de ataque realmente não para de aumentar, ele está muito além do e-mail também, né? Está em aplicações, está na camada de rede. Então, ao adotar a Fortinet para sua proteção, você tem todas as possibilidades de mitigação de risco, né, de proteção, e também menos tempo para você operar e ter uma resposta adequada para esse tipo de ameaça. Falando um pouco mais sobre as ameaças avançadas, né, os e-mails mais recentes, existem diversos novos tipos de ataque, como eu falei. Um deles são campanhas que a gente percebe, campanhas realmente orientadas às empresas, e-mails que parecem ter a origem legítima do presidente, de um diretor, enfim, ou de um funcionário, que realmente tem como foco um ataque orientado, né? E nós percebemos esse tipo de movimento. Para isso,
Existem casos muito famosos no mundo, como, por exemplo, uma empresa, quem não conhece a empresa de segurança RSA, né? Que em 2011 a RSA sofreu uma brecha de segurança comprometendo os servidores de geração de token na época, né? Que era uma tecnologia pioneira deles na época. Hoje até a Fortinet tem FortiToken também. Mas a RSA foi comprometida porque uma secretária recebeu um malware, um currículo, né, que tinha uma macro que comprometeu todo o ambiente da RSA nessa época. Então eles sofreram essa brecha, e olha que engraçado, a RSA eu até posso falar com um pouco mais de propriedade, porque eu já trabalhei na RSA também. Isso foi uma coisa muito incrível, né, porque é uma empresa pioneira de segurança e sofreu essa brecha. E faltou o quê? Uma capacidade, uma compreensão de que aquele artefato, aquele executável que foi recebido pela secretária, ele possuía uma ameaça do tipo dia zero, ou seja, um malware que foi feito especificamente para aquele propósito, né? Que é obter o acesso ao ambiente. E para mitigar esse tipo de risco de ameaça do tipo dia zero, inclusive a Fortinet oferece uma integração em nuvem com um Forti Sandbox, ou seja, um sandbox na nossa nuvem, ou oferece junto com a solução, seja em appliance, seja em virtual, o sandbox para fazer também a análise comportamental de artefatos que são recebidos através dos e-mails. Obviamente que o sandbox também é disponível para ser utilizado a nível na camada de rede, na camada de aplicação. Então, o Sandbox é uma excelente plataforma para análise de artefatos dia zero. Lembrando que é mais uma solução da Fortinet que possui o pioneirismo e reconhecimento de todos os institutos de avaliação do mercado, né? Começando pelo famoso NSS Labs. Então, existe um termômetro, né, que você sabe que quando um e-mail ele é bom ou então ele é suspeito, né? Então, o Sandbox ele entra justamente para executar essa análise, né? Então, coisas que ele permite observar o padrão dos links que são recebidos dentro de um e-mail, com HTML, por exemplo, uma análise comportamental do desdobramento desse e-mail, o que poderia acontecer com ele. Outra coisa muito interessante é o que nós chamamos de Content Disarm e Reconstruct. O que é isso? Ele literalmente inspeciona o conteúdo dos e-mails. Por exemplo, se recebeu um documento, um currículo, como foi o caso da RSA, e foi observado que dentro do anexo possui uma macro, né, ou seja, um código malicioso, o nosso sistema de desarmamento de conteúdo, ele literalmente remove o conteúdo de macro, os scripts que estão dentro daquele documento. Então, ao abrir o documento, você vai ter a parte removida de conteúdos, de códigos que poderiam comprometer o ambiente, porém com um aviso. Olha, se você quiser ver esse arquivo aqui inteiro, né, você tem que solicitar uma validação mais avançada do Sandbox. Então, isso é o tipo de coisa que é uma possibilidade, né, que já garante uma tranquilidade para que possa se trafegar documentos dentro do ambiente. Fora isso, análise de header, né, de cabeçalho dos e-mails, usando os modelos mais avançados e tradicionais também de heurística, a reputação de remetentes, né, newsletters que são suspeitas, e aí vai, né, diversas, inclusive uma análise de impersonation, né, que é uma pessoa se colocar no lugar da outra, como eu falei. Você recebeu um e-mail externo com o nome do seu presidente, por exemplo. É uma coisa suspeita? O conteúdo parece estar no mesmo padrão? Isso é um ataque de impersonamento e isso pode ser detectado pelo FortiMail também. E como eu falei, toda a nossa base do FortiGuard, desde antivírus, a nossa base de anti-spam, o nosso filtro de URL e outras capacidades que já estão disponíveis no FortiGuard já alimentam a solução nativamente. Da parte de análise usando o Sandbox, literalmente o FortiMail ele faz essa validação com a conectividade com o Sandbox para fazer essa análise de retorno de código, né? Faz um Sandbox completo, né, de artefatos, emula o código, ele pesquisa, ele analisa também, passa pela engine de antivírus e outras para identificar potenciais ameaças em cima desses artefatos. Outra coisa importante, como eu falei,
diversas vezes, é que a Fortinet conta com milhões de e-mails por dia, milhões de endereços IPs por dia, objetos, URLs, URIs por dia para serem analisados pelo FortiGuard. Então, a nossa capacidade de Big Data Analytics, a análise em cima dessa grande massa de dados, ajuda a alimentar a solução com muito mais assertividade, né? Inclusive do que diz respeito à parte comportamental. Ataques também usando um foco de engenharia social, né? Ou seja, já sabe quem é a pessoa, né, a interna, já faz uma solicitação, um e-mail, por exemplo, pedindo acesso como se fosse um funcionário, ou autorizando um visitante a entrar na empresa, e outras coisas que os senhores já possam imaginar que uma pessoa pode fazer se colocando no lugar de outra, né, fazer um ataque de engenharia social. Eu mesmo já tive oportunidade na minha carreira de participar de diversos testes de engenharia social. Realmente é impressionante como as pessoas, infelizmente, são o ponto mais fraco dentro das corporações. Além disso, também existe uma análise de comprometimento de e-mails de negócio. Então, já observa o nosso sistema de inteligência artificial, ele já observa qual o padrão de e-mails internos da empresa e o que sai disso, que pode ser uma impersonificação de mensagem, ele já é analisado. Inclusive, se você colocar uma lista de executivos, né, nós chamamos de C-levels, né, os diretores, que tem uma acessibilidade ainda maior do impacto de uma mensagem impersonificada, né, ou seja, uma mensagem falsa enviada no lugar deles, possa causar de danos ao negócio. Como eu falei do código interno, o nosso sistema de desarme e reconstrução, né, ele literalmente ele neutraliza URLs que estão dentro dos documentos, ele remove as macros, remove conteúdo que estão ocultados, né, embedded code, né, e ele faz literalmente uma limpeza desse conteúdo para que haja o máximo de confiança possível ao abrir um documento. Além disso, também a proteção de link. Então, a solução ela já faz uma análise das URLs que estão inclusas nos e-mails, ele testa esses endereços e observa se faz parte ou não de alguma lista de ameaça já observada pela Fortinet. Então, isso dá uma resiliência muito maior aos e-mails que são recebidos, né? Essa confiança. Então, focando aí justamente no vazamento de dados, né? Então, foco nos modelos mais tradicionais aí de conformidade, né? Essas exigências de mercado, mas também ter um máximo de assertividade nesse tipo de análise, né? Obviamente, suportando os padrões mais avançados de segurança, né? Criptografia, tanto usando o TLS, o MIME seguro, o S-MIME, né? Uma encriptação baseada em identidade, né? Isso não precisa de nenhum licenciamento, você não precisa de o esforço é mínimo, né, para a implementação, e é possível configurar uma política a cada mailbox, ou seja, cada pessoa pode ter uma política diferenciada, então isso te dá uma granularidade. Para avançar um pouco mais, uma das tecnologias que nós oferecemos, uma assinatura, é justamente buscar dentro de imagens que são recebidas, inclusive por e-mail, se é conteúdo adulto, ou seja, o nível de acessibilidade. Lembrando que nós temos o nosso grande Big Data do FortiGuard, que também consegue ajudar com esse tipo de mitigação. Então, proteger, por exemplo, a marca, né, a reputação da empresa, evitar que e-mails com conteúdo adulto saiam da empresa. Isso é mais uma camada que está além do aspecto de segurança cibernética, mas está sim a nível de boas práticas de utilização dos recursos de tecnologia. Nós presenciamos diversas empresas, diversos clientes que adotam as práticas mais rigorosas de utilização de recursos de TI, através de políticas, normas, né? E uma parte que é para fechar essa parte desse entendimento do FortiMail, justamente valorizar a questão de visibilidade e capacidade de resposta. O FortiMail, já está na versão 6.2, realmente as grandes houveram mudanças extremamente significativas nessas últimas releases. A Fortinet tem um esforço de desenvolvimento contínuo em todas as nossas soluções. Nós integramos elas de uma forma cada vez mais completa a cada release.
né? O nosso slogan é realmente o Security Fabric, a nossa proposta de integração entre das tecnologias e justamente juntar essa capacidade de visibilidade dentro do FortiMail, usando a tela do FortiView, mas também o enriquecimento máximo da qualidade dos nossos logs, né, que pode alimentar um CIEM, né, obviamente a Fortinet também possui tecnologias de operação de segurança avançada, que é usando o nosso FortiAnalyzer, FortiCIEM, o FortiManager, e diversos desdobramentos aí que a Fortinet também possui, né. Da parte de essencial, né, justamente fazer a quarentena de mensagens que são consideradas maliciosas, né. Então o usuário recebe um extrato de mensagens que foram quarentenadas, que foram o spam foi detectado, por exemplo, mas se houver uma preocupação, eu provavelmente recebi um e-mail que era um spam, mas não era um spam. Então você possui acesso a um sumário de quarentena de mensagens que foram suspensas temporariamente, mas você pode recuperar ela a qualquer momento. Pessoalmente, cada pessoa tem o seu controle granular. Né? E no modelo de serviço de segurança que o nosso FortiGuard oferece, é justamente um modelo de licenciamento de manutenção básico e o ATP, né, o Advanced Threat Protection, que inclui desde o serviço essencial de anti-spam, antivírus e Outbreak Protection, né, mas também o sandbox na nuvem, o desarme e reconstrução das mensagens, a proteção de cliques e análise de personificação, né? Falando um pouco, para fechar, um pouco mais sobre o FortiCloud, o FortiCloud, ele realmente, até segundo a análise do Gartner, espera que até o ano que vem 70% das companhias estejam usando serviços em cloud. Isso não necessariamente é a melhor opção, mas é uma solução extremamente prática, né? Porém, isso gera diversos pontos de preocupação dessas informações em perímetro fora da própria empresa, né? Então, realmente, existe até uns guias, né, de segurança do Gartner para isso, mas o nosso FortiMail Cloud, ele é literalmente um serviço, uma SKU, né, uma lista que a Brasiline consegue intermediar, para que o FortiMail, o Mail Cloud, seja o novo gateway de mensagens, né? Ou seja, ele recebe esses e-mails, você aponta no seu domínio para o nosso FortiMail Cloud, e o nosso FortiMail Cloud redireciona as mensagens seguras por seu Mail Gateway que você estiver utilizando, seja Office 365, seja Google, o G Suite, né? Lembrando que o suporte 24/7, né, tudo já oferecido, o licenciamento por mailbox, né, um SLA também já estabelecido. Então, basicamente é isso, né, o Gateway e o Gateway Premium, né, o Gateway Premium incluindo o DLP, né, a prevenção de dados sensíveis, que está além do aspecto de segurança cibernética, a encriptação baseada em identidade e o sandboxing usando o FortiCloud Sandbox. Então, aqui para fechar, né, o entendimento, realmente o e-mail representa o maior vetor de ataque, é o maior ponto de falhas, mais até do que falhas tradicionais como firewall e outros, né? Realmente, como eu falei, o fator humano é o maior ponto de preocupação para qualquer corporação, né? E com isso, eu volto aí encerro aqui essa minha breve explanação sobre a segurança de mensagens e um pouco da nossa linha de ATP, né, Advanced Threat Protection, inclui o nosso sandbox. Lembrando que vocês podem procurar o nosso parceiro para comentar mais detalhes sobre outros desdobramentos, outras tecnologias que a Fortinet também pode ajudar os senhores, né? Realmente é muito comum a Fortinet começar a discutir um projeto, por exemplo, de Access Points, e acaba conversando também sobre o projeto de SD-WAN, ou um projeto de operação de segurança avançada. Eu aqui, em nome da Fortinet, eu me coloco à disposição para apoiar os senhores junto com o time espetacular da Brasiline. Obrigado.